Bem-vindas. Eu vou fazer uma breve apresentação. Nós somos do Estúdio Soniquete Arte Flamenca e a gente teve essa ideia dos alunos poderem fazer lives com os professores para conhecer um pouco mais a vida dos professores. A gente, né, fala muito, conversa muito em sala de aula e tal, e agora no Zoom, mas às vezes sempre fica aquela pergunta, aquela curiosidade, e ninguém melhor do que eles para fazer isso. E aqui hoje a gente tem a Ivone e a Ju que vão se apresentar agora, representando, na verdade, todos os alunos. Boa noite, meninas. Ivone. Boa noite. Eu sou Ivone Galo, sou aluna já há 2 anos do estúdio Soniquete, né? Eu faço parte do intermediário e no intermediário a Fabi é uma das nossas maestras, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com ela nessa live, trocando uma ideia. Eu também sou aluna do estúdio Soniquete, tenho uma honra de participar dessa live com a professora Fabiana, junto a Mariana e a Ivone, e agradeço muito o convite de estar aqui representando a escola. Então hoje a gente vai conversar um pouco com a Fabiana de Sophie. Fabi, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês, meninas. Um prazer estar aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é para você contar um pouco, né, de como que a sua vida se cruzou com o flamenco. Ah, legal, gente. Então, a minha vida, ela se cruzou com o flamenco exatamente, sim, precisamente, foi numa época em que eu fazia parte de um grupo de capoeira e danças afro-brasileiras. E esse grupo tinha por mestre uma figura muito especial e muito querida por mim e pela Mari também, tenho certeza, que é o Jassa, o mestre Jassa. E ele trabalhava, ele era funcionário das artes cênicas, do departamento ali de artes cênicas. Então, ele tinha uma parte do trabalho dele que era dentro do Instituto de Artes, dentro lá do departamento, no barracão lá das cênicas, né, e da dança. E aí eu tive, assim, a sorte, o privilégio de, durante o período em que eu atuei nesse grupo, de estar ali, nesse lugar. Então, nesse grupo de capoeira foi quando eu comecei a dançar, foi quando eu tive contato, voltei a ter contato com o corpo, né? Eu era dessas crianças, assim, muito tímidas, eu não achava que eu tinha talento para dança, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Mas quando eu me aproximei da capoeira, que foi através do meu marido, e do universo das danças, em especial das danças afro-brasileiras, que estão inseridas ali naquele universo da capoeira, né? Eu me apaixonei pela dança. E, para minha sorte, uma das pessoas que frequentava as aulas do Jassa era a Mariana Abreu. A nossa maestra, super Mari Abreu, estava lá fazendo a graduação dela em dança e participava desses encontros. E ali ela começou um trabalho super hippie, diga-se de passagem, super alternativo. Ela convidou algumas pessoas, ela convidou a galera ali, né, que estava ali, que ela queria começar um trabalho com flamenco, e quem tivesse interesse que fosse lá conhecer e tal. E aí foi incrível, isso foi incrível na minha vida, porque eu sempre tive internamente, secretamente, um desejo de ser bailaora. Eu sempre tive esse fetiche assim com o flamenco, desde muito nova, desde muito pequena, mas por conta dessa timidez excessiva, dessa autoestima muito baixa, eu nunca me aproximei da dança diretamente. Então foi uma casualidade muito feliz, assim, foi uma grande oportunidade. Nossa, Mari, que delícia, Mari, muito tempo atrás, né? Eu lembro, eu tenho fotos aqui em casa desse momento tão assim, nossa, tão lindo,
né, dessa semente nascendo, assim, né, brotando, começando a brotar, né, e hoje está dando muitos frutos bons, né? Na verdade, esse grupo foi um dos grupos que eu tinha na época que criou o Soniquete, que virou o Grupo Soniquete, né? Na época eu era estudante da graduação em dança da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e aí o pessoal pediu para a gente fazer umas aulas de flamenco e eu sugeri da gente, na verdade, fazer um grande coletivo de trocas de artes, né? Que eu queria também aprender mais de capoeira, aprender mais de, enfim, de tudo, de artes cênicas. Mas no final das contas a gente acabou ficando só com o flamenco. Nossa, e foi uma época muito feliz, assim, muito linda, né? Eu lembro que eu conheci o Carlinhos lá também, a Sara estava lá, tinha né, quase o corpo todo, né? Dos profissionais do Soniquete, né? Né? Olha, a Fabi tá aqui, vamos ver se voltou bem. Oi, Fabi. Oba. Ô, Fabi, que bom, seja bem-vinda novamente. Deixa eu fazer de novo a pergunta, né? O que te fez vir para o Soniquete? Voltar, né? Voltar, exatamente. Então, foi novamente a sorte de encontrar a Mari no momento em que eu já estava já tinha meio que perdido as esperanças assim, de voltar a dançar e a outros projetos na minha vida. E aí calhou da. Eu sou muito grata, Mari. Vocês estão me vendo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Para mim tá cortando um pouquinho, mas vou esperando aí o pessoal falar se tá cortando. Eu que sou grata. Talvez seja melhor eu tentar o celular. Pode ser. Eu sou muito, muito grata também, Fabi. A gente conversou muito, a gente se reencontrar nesse momento da vida foi muito especial para mim. A gente. Para todas nós, né? Muito especial para mim. Um presente, um regalo da vida mesmo. É isso mesmo, um regalo da vida. Agora Ivone vai aparecer aí com as novas eu tenho essa curiosidade assim também, né, de saber. São sentimentos, né? Eu acho que a gente tem quando a gente faz certas revoluções, né? Assim, na vida da gente, como as coisas vão se encaixando, como é que, né, a gente vai estruturando essa nova realidade, né, das coisas. Então, eu penso assim, como é que foi, né, esse teu ingresso, assim, no Soniquete, depois desse tempo todo que você ficou, né, mais afastada? Sim. Porque o Soniquete foi gestado, na visão que eu tenho, assim, numa diversidade, né, bastante grande, muito acentuada, vamos dizer, Carlinhos e Mari, né, os dois, ambos com bailes, assim, autorais e ambos, assim, com personalidades, né, muito, assim, marcantes, né. Então, quando você veio, você sentiu, assim, esse peso, né, tipo, ai meu Deus, e agora, né, o meu diferencial, né, que eu tenho todo, eu ponho, né, nisso, como é que é? Como que você sentiu isso daí? É um impacto, tem, né? Razão, assim, é um grande impacto, é isso, é um impacto, assim, é uma responsa, né? Sim, que você tem uma coisa também que é muito própria sua, você entendeu? Eu sinto isso, eu vejo isso e encanta, né? Que, assim, da turma toda do Inter, a Lívia, Bárbara, a gente fica babando, assim, nesse, né, seu corpo flamencão, assim. Ai, que legal. E a gente gosta muito, né? Mas queria que você falasse um pouco, né? Como você se encaixa, assim, nessa coisa toda, que é uma loucura, né?
Eu acho A assim gente que eu se ainda vê estou diante de tentando. um outro, de um... Eu ainda estou tentando me encaixar, assim, por conta desse todo esse tempo que eu fiquei sem dançar. É, assim, você volta a dançar com, como que eu vou dizer assim, tem prejuízos nisso, certo? Mas você não volta do zero, você volta de um lugar de muita experiência e de experiência de vida, que eu acho isso muito importante para bailar flamenco, assim, honestamente. Né? Mas realmente, assim, quando você citar essa questão é muito legal mesmo, porque realmente tanto a Mari quanto o Carlinhos tem bailes autorais e registros corporais que são muito incríveis, assim, né? E que realmente é bastante diferente do meu, assim, né? Mas com certeza tem coisas a encontrar aí que eu tenho certeza, assim, que tem contribuições a Nossa, um monte. acontecer, né? A Já acontecer está assim acontecendo, mutuamente, nossa. entendeu? A Principalmente por gente... esse vínculo com as danças brasileiras, e esse corpo, né? Do brasileiro e do Brasil, assim, esses outros registros, né? Mas eu acho que tem uma certa uma dúvida, né? De será que vai será que vai ficar bom, né? Será que tem chance, tem nível, né? Ai, Vai. É que você estava falando agora mesmo dessa questão da baixa autoestima, né? uhum. É, mas que, assim, eu não entendo, né? Como é que você resolve, né, para você isso, essa questão da autoestima? Ficou um pouco distorcida, mas eu acho que deu para entender a questão da autoestima, né? Pois justamente a questão, quando eu me interessei pela dança, e mais do que me interessar, eu me senti capaz, eu achei que eu podia ser dançarina, quando eu decidi assim, eu vou dançar, já era relativamente tarde isso na minha vida. Eu já tinha mais de 20 e tantos, assim. E só que foi uma descoberta e que inclusive contribuiu nesse ponto aí de um resgate ou então de uma mudança na minha percepção em relação a mim mesma e com certeza em relação à autoestima, né? Dar Um up. uma elevada, com certeza, por várias questões, assim, por você se sentir, isso é do meu interesse, é isso que eu gosto, isso é o meu, entendeu? Eu vou, entende? É uma série de questões, assim, que faz você dar uma elevada na autoestima, não é uma questão puramente física ou estética, assim, de você, vou ficar assim, assado, é bem além disso, assim. É. Sim, interior. Ju, atua agora, querida. Oi! Ai, que lindo, hein, gente? Nossa, tô adorando de escutar as suas respostas, assim, né, de te entrevistar, viu, Fábio? Ai, E obrigada. aí, né, diante de tudo isso, eu queria saber também quais são os benefícios que você enxerga na sua vida ao se entregar para o flamenco, né? Essa dança maravilhosa que mexe, né, com a gente por dentro, por fora, né? Muito visceral. Eu vou dizer uma coisa que eu ouvi de uma amiga minha. E foi assim, é uma coisa muito simples. Mas assim, quando a gente tem um interesse, a gente se torna interessante. Eu acho que tem a principal, o principal benefício é isso, entendeu? Ter coisas assim a descobrir sobre a questão sobre o flamenco, a cultura, a dança, mas também sobre mim mesma, entendeu? Uma mulher que tem um interesse próprio, que tem um trabalho, que tem suas questões, tem uma busca que é sua, entendeu? Isso é uma grande coisa. E você já resolveu alguma questão interna, tipo algum sentimento mal elaborado, tipo raiva, estima baixa, dançando flamenco? Conta um pouco aí dessa memória pra gente, assim.
É complexo isso, assim, né? Se eu já, tipo, resolvi alguma questão, eu acho que sim, eu diria que sim. Muitas questões, né? Sobretudo essa questão de ser uma pessoa que sempre se sentiu meio um peixe fora d'água, né? De ser uma pessoa que ainda não tinha achado qual era o seu lugar no mundo, assim, sabe? E que o flamenco me mostrou, não, calma, tem isso aqui para ti, ó. Isso aqui tu, né? E a partir do flamenco, a partir desse interesse, dessa paixão, desse trabalho, muitas coisas foram, eu fui assim, desbravando muitos outros caminhos, assim, né? Muitos outros espaços, né? E o que mais? É um lugar onde a gente resolve, né? É um lugar, assim, eu acho que quem trabalha com arte de qualquer tipo, eu acho, assim, quem tem esse lugar para você, com toda a sua carga emocional, com todas as suas questões, né? Que nessa pergunta que você está falando, são muitas questões, não vou elencar. Não vou só pá. É um lugar onde a gente elabora. Eu acho que essa é a função da arte, né? Uhum. A gente, enquanto ser humano, enquanto a gente tem as nossas questões existenciais, e que talvez na vida cotidiana você não tenha dimensão disso, quando você se põe para dançar, para trabalhar o corpo, para dar aula. A sala de aula é um lugar que rola muito isso, rola muito troca com as outras pessoas. É ali que você organiza, sabe? Essa desordem interna é ali, é naquele momento. É no momento que você vai coreografar, às vezes é num passo, às vezes é num momento do baile, às vezes é ali, é nesse lugar, é na arte, é na dança, é na expressão, é ali que isso... Ui, fez sentido aquele... Ai, sabe? Aqui faz sentido isso. Não sei. Vai caindo as fichas também, né? Vai caindo muita ficha, e lentamente às vezes, né? Tudo bem, doses homeopáticas. Né? Devagar a gente vai se curando, né? Ai, que eu delícia. acho que a arte tem essa função, sabe? Eu acho que tem essa função, essa coisa não sei, de te fazer sentir que a vida faz sentido. Às vezes a vida é muito, a vida cotidiana é muito, sabe, pesada, né? Muito complicada, entendeu? Às vezes, assim, e ali você encontra uma outra personalidade, um outro aspecto da sua personalidade, né? Que você só encontra ou bailando. Eu acho que a dança é uma via de autoconhecimento. Eu acho que o flamenco é isso também. É verdade. A arte, ela encanta e cura também, né? Ela traz essa medicina, com né? Certeza, com certeza. É uma medicina. Falou tudo. É sério mesmo. É muito importante a gente estar falando essas coisas, né? No momento que a gente está vivendo, no momento específico, mas ainda de uma série de coisas que vieram acontecendo, né? As mudanças das mulheres, né? Eu acho que é muito importante a gente falar como é bom dançar, cara, como é bom você aprender uma dança como o flamenco, que é tão vigorosa, sabe, que tem trabalha tantas coisas, assim, tão grande, é tão incrível, né? É profundo, né? É profundo, é de uma profundidade assim que eu não sei nem dimensionar. Vem, Ivone! Chega lá! Sim, eu tenho duas questões aqui da Carla que vão, né, nessa direção aí, né? Você estava falando desses encontros internos. Uhum. Então ela pergunta assim: o que você teria a dizer sobre a relação maternidade e liberdade? Né? E a segunda seria: como a maternidade influenciou o seu baile? Quer dizer, como isso repercutiu na forma como você, né, encarou a partir disso a dança e a expressão, né, desse momento da vida na dança.
Fabi, eu sei que quando a pessoa vai fazendo a pergunta, a gente já vai elaborando, né? Já vai visitando esses lugares para responder. Mas eu fiquei Uhum. sentindo que tá faltando. Ai, a coisa, professora, né? Não larga a professora nunca. Fala, amor. Fiquei sentindo que tá faltando um pouquinho antes de você falar da maternidade, falar um pouquinho da sua construção como flamenca, assim, da sua trajetória Uhum. mesmo, assim, que você acha que quais foram os maestros? Como foi a sua Uhum. construção de identidade flamenca? Para depois se diluir Uhum. sendo mãe, né? Porque a gente perde até a identidade de. Perfeito. É, então, Mari, veja só, é uma trajetória longa, assim, né, que começou bastante tempo atrás, assim, quando eu tinha uns 20 e tantos anos, eu já tô com 42, tem uns 20 anos aí, talvez quase isso, né? É, de maestros, a primeira pessoa que eu cito é a Mariana Abreu, não tem como, porque foi a minha primeira professora, voltou a ser minha professora, é uma pessoa que eu tenho admiração, assim, enorme. Eu acho que você, nesse momento, assim, você está mostrando uma competência, assim, extraordinária, entendeu? Gente, é uma Como loucura. dançarina, como Para mim é uma loucura. intérprete, como Eu celebro produtora. mesmo. Celebro Vale, mesmo que eu olhar para você e pensar que você me tem como professora referência vale. e você ser essa pessoa, gente, eu fico me achando. Legal, eu também fico. É, então, assim, é isso. A primeira referência é a Mariana Abreu. E eu fiz aula com bastante gente aqui em Campinas. Eu tenho uma trajetória também. Eu passei bastante tempo no Café Tablau. Não tem como assim eu não colocar essas pessoas que foram minhas professoras ali, que são a Karina Maganha e a Adelita Parra. E depois, ultimamente, o Fábio Rodrigues. Foram pessoas que, em diferentes momentos da minha vida, eu aprendi muito. Ainda aqui em Campinas, eu quero citar o nome de uma pessoa que é assim, mais que uma maestra, é uma amiga, é uma pessoa assim, uma irmã, uma pessoa que eu tenho assim na mais alta conta, que é uma flamenca por los quatro costados, que é a Nana Alcardi. Eu aprendi e aprendo muito com a Nana Alcardi. A Tassiana Caielli, que agora é terapeuta e tá no Soniquete também. É um momento assim de reencontros incríveis, né? E deixa eu pensar, eu não queria não citar nomes, mas às vezes a cabeça vai dando um vácuo, né? E daí nessa trajetória de buscar um corpo, de tentar me colocar, porque eu comecei a dançar muito tarde, isso é muito importante saber e pontuar, assim, bicho, é louco isso. É, quando eu fui para a Espanha a primeira vez, eu fiz aula. Eu fui para a Espanha, eu não fiz muita aula, gente, eu preciso confessar. Eu fui para a Espanha, eu fiz muita coisa, inclusive aula de flamenco. Então, um registro corporal importante para mim, o registro da Eli Latruco, claro, muita gente estudou com ela. Naquela época ainda, ela tinha uma aula de técnica que todo mundo frequentava, aquela coisa do braço, quadril, jogo de peso de quadril, assim. É, eu fiz um curso que mudou a minha vida, gente. Eu tenho um pouco de vergonha, porque eu era tão cabaça. Foi um curso que eu pastei, mas que mudou completamente a minha percepção corporal e do que pode ser a dança, que foi o curso da Eva Gerbabuena. Me dá vergonha de falar, porque eu não sabia nada de Pemba, não sabia nem quem eu era naquela sala. Mas eu fiz um curso com ela que foi transformador, assim. Ela deu um clique ali, um toque que ela deu, que mudou absolutamente. Fiz muita aula com o Paul Vaqueiro, fiz aula com Javier Latorre, fiz aula com Marco Flores, mas, assim, a questão... Gente, é muito chato que dá vergonha, dá medo de esquecer alguém, entendeu? Eu tive uma troca muito importante, uma época, com duas grandes parceiras minhas, que são Marília Cesarino, Lila Cesarino e Marina Merheb, que vive hoje em Portugal. Foi um intercâmbio, uma troca ali incrível, muito importante na minha vida. São duas referências também que eu não posso deixar de citar. Mas fora isso,
eu tinha essa referência do baile das danças brasileiras. E fora isso, eu preciso dizer, porque é muito importante para mim, essa coisa das raízes. Eu estou no momento de admitir que eu sou uma pessoa muito ligada às minhas raízes. E eu sou gaúcha, eu vivi no Rio Grande do Sul, numa região do Rio Grande do Sul, do extremo sul, que é a região de fronteira com o Uruguai. E eu tenho isso muito vivo na minha memória, muito vivo. O flamenco, para mim, ele tem uma relação com a terra. O flamenco, para mim, ele é telúrico. É uma palavra assim que é atávico, né? Essa coisa de uma memória ancestral, assim. E ele é telúrico. Eu sinto ele muito ligado à terra. E essa memória do Rio Grande do Sul, eu preciso mencionar, por mais cafona que isso seja, gente. Eu preciso pontuar isso, tá? E assim, tem as questões que elas são minhas mesmo, tá? É esse corpo afro-brasileiro, esse corpo que tem um gingado, esse corpo que é redondo, essa coisa do ritmo, da percussão, né? O meio que o tempo inteiro tá com uma batucada ali dentro. É uma referência muito importante para mim e vem da minha experiência como dentro da capoeira e com as danças afro-brasileiras ali daquele universo, né? E das experiências de vida, né? É muito louco, assim, eu sou uma pessoa, essas pessoas que têm uma mente muito fértil, sabe? Eu tenho uma cabeça que está o tempo inteiro... Eu tenho muitas referências, assim, que não são de professores, que não são nem de dentro do flamenco, mas que se comunicam de uma maneira impressionante com o flamenco, tá? Eu vou comentar uma coisa agora, desculpa se eu estou me passando, né? Mas eu lembro de um sonho que eu tive. É um pouco cafona isso, dá um pouco de vergonha de falar. Mas, assim, foi um sonho muito forte que eu tive com minhas antepassadas mulheres da família do meu pai. Eu lembro e foi um sonho bem traumático, assim, foi um sonho premonitório do falecimento na família, assim. E eu lembro de estar numa conversa ali com uma bisavó e me veio na memória uma coisa muito bonita, uma memória muito linda que eu tenho de criança, que a minha avó, a mãe do meu pai, ela era uma pianista, assim, assombrosa, ela tocava piano como ninguém. E ela tocava tangos e milongas argentinos, e a casa tinha aquele piso de madeira, eu me sentava embaixo do piano, e eu sentia a vibração do grave ali, né, na minha barriga, e aquela memória é muito viva para mim, eu resgato isso com muita frequência. Né, quando é dança, quando é tambor, quando é flamenco, é essa vibração que a gente tem, né, entranhada, assim, todo mundo sente isso, eu sei. E eu lembro dessa minha bisavó falar assim, numa conversa muito, muito dura que eu tive com ela nesse sonho, ela dizia assim que eu tinha purificado as minhas memórias dançando flamenco. E que ela dizia assim, que o teu flamenco, ele vem daqui, e ela batia o pé no chão. E aquilo me emocionou muito, aquilo fez um sentido na minha vida flamenca, né, enquanto ali nessa questão do flamenco, aí aquilo me abriu um canal, assim, de compreensão muito louco, assim, foi um clique, um dos cliques, né, tem vários, assim, mas esse foi um que eu não posso esquecer, eu até anotei. Por quê? Porque foi quando eu desisti de parecer flamenca. Foi quando eu desisti daquela ambição de, ai, como eu queria ser andaluza, como eu queria ser sevilhana, ai, como eu queria ser ritana. Eu desencanei disso daí, de um jeito, e foi aí que eu fiquei flamenca. E eu acho, assim, que isso faz muito sentido, é bom compartilhar isso, porque é isso, quando eu desisti, quando eu lembrei quem eu era, quando as memórias que eu tinha, foi aí que eu ganhei trejeitos flamencos. Trejeito é uma palavra afetada, assim, mas que eu ganhei a flamencura. A flamencura, ela veio daí. Então, eu acho que é isso. Então, Fabi, você está falando isso agora, e eu estou me lembrando muito da teoria do duende, do Lorca, né? Que na verdade, eu não consigo entender muito, porque a cada parágrafo ele dá uma definição diferente, né, do que seria el duende, né? Mas você agora, nessa sua explicação,
você abordou várias das coisas que ele colocou ali, né? Ah, eu vou ler, então. Assim, ó, não, mas assim, que primeiro ele vai definir, até eu queria te perguntar um pouco, não sei se você consegue me explicar isso, né? Pergunta de iniciante penterra. Mas assim, primeiro ele fala que, sei lá, o duende seria um dom, né? Um dom da pessoa. E ele fala de um cantaor experiente se referindo a um outro cantaor jovem, cantava muito bem, mas ele virou pro garoto e disse assim, ó, você canta muito bem, mas você nunca vai alcançar sucesso porque você não tem, né? Então a primeira impressão que a gente tem dessa palavra, né, desse uso, seria de que, pô, você não tem um dom, né? Mas depois ele começa a definir isso, que o duende pode ser, de repente, uma busca de qualquer pessoa, de algo que exista, né, de essencial dentro de todo mundo, né? Mas então que o duende não é uma coisa que vem, mas que você acaba com um esforço pessoal buscando. Claro. Né? Depois ele também fala que esse duende é uma, sei lá, parece ser uma força exterior. Que assalta a gente assim, de repente, né? E que você não sabe aquilo, te toma e aí você tem esse contato com o que é essencial de você e você externa aquilo, né? Então, de repente, o duende pode, sei lá, aparecer do nada também quando você está diante de um desafio, né? Uma pessoa te desafia, ou uma situação é desafiadora e pá, você, né, se torna né, um flamenco. Né? Então você acha que isso, para mim, toda essa descrição, definição, etc e tal, me lembra que isso daí pode ser uma catarse, né? Numa catarse, o sujeito, sei lá, ele é um meio que, né, ele se purifica de alguma coisa que né? Ou é um movimento de libertação da pessoa. Eu acho que o flamenco tem muito isso também, né? Então eu não sei, eu queria saber como é que você enxerga essa coisa do duende, né? Do duende, você acredita nisso, né? Então, assim, como é que é? Então, qualquer um tem isso. Essa é uma questão que inspira muitas pessoas, assim, né? Eu vou confessar, eu tenho dificuldade com o termo duende porque eu penso naquela figura que na nossa língua, né, no português, duende, ele tem uma outra conotação, né? Mas, assim, pode ser uma coisa mesmo. Né? Eu acho, tem uma palavra que eu tenho usado muito, que é assombro. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente não precisa ter medo do mistério. A vida, ela tem mistério. A vida, assim, claro que é uma questão, é uma percepção individual de cada um, mas eu sou uma pessoa que aceita o mistério. E eu meio que me relaciono o tempo inteiro com isso que eu tô chamando de assombro, sabe? Essa coisa, né, da onde vem, de onde é isso, né? Ai, caiu meu celular aqui. E assim, eu acho que tem a ver com essa questão do flamenco, porque é uma dança, é uma expressão, é uma arte que mexe com um negócio tão dentro nosso. É tão impactante quando você vê uma performance flamenca e você percebe que a pessoa, ela se alterou, uma alteração na pessoa que está interpretando, seja no músico, no cantaor, principalmente, e no dançarino ali, né? Que eu acho que isso é o duende, é quando essa pessoa, ela acessa uma força, um troço que vem, que ela não sabe de onde, chama teoria del duende. Eu vou até ler isso aí, né? É uma teoria, ele está teorizando ali, mas assim, do que ele está falando? Ele está falando desse assombro, né? Desse momento de uma interpretação do momento do ato ali, né? Que já é assim solene, sublime por si só, porque é tanta entrega, né? Principalmente no canto flamenco, na dança é mais
restrito isso, é mais complicado, né? Mas eu acho que quando você tá num palco, para mim, assim, o flamenco ele tem essa coisa do rito, essa coisa meio sagrada. Às vezes eu fico pisando, assim, não quero dizer palavras, assim, mas é isso. Para mim o flamenco ele tem isso sim, entendeu? Assim como uma roda de tambor tem, o samba tem. Às vezes o negócio tá tão bom, tá tão quente, o som ali tá dando tão certo que a coisa acontece. E essa coisa a gente pode dar o nome de duende. Sabe? É um pouco o que a Miriam falou ontem, né? Quando ela começou a dançar buleria, aquilo lá, nossa, que diva aquela mulher, ela foi pelo amor de Deus. totalmente inspirada naquele momento. Nossa, foi isso para mim que ela fez ontem, você entendeu? Esse contato. Eu entendo você dizer isso, né? Você dizer isso, né? Mas eu acho isso, que quando em cena ou assim no ambiente propício para isso acontecer, eu acho que é uma espécie, eu vou usar uma palavra perigosa aqui, eu acho que é um transe, sabe, que pode durar uma fração de segundos, eu falei, uma fração de segundos, às vezes é um momento, é uma respiração que você deu e que o troço mudou e a tua cara mudou e a cara da pessoa mudou e você, quem tá vendo, arrepia, às vezes é uma fração, assim, sabe? O doente também, né? Às vezes a pessoa tem tanta força ali que ela sustenta aquilo, né, durante uma interpretação, assim. Então é isso, gente, é uma comunicação também. Eu acho perfeito, né? perfeito. Não é uma coisa que é só você, ali tem um transe. O transe não acontece se não tem esse outro também. Eu não gosto, assim, de possessão, incorporou, essas coisas, essas palavras eu evito, mas eu acho que a coisa do transe, no sentido de você acessar um outro, e todo mundo vai ali com você, né? E isso tem no flamenco, mas isso não tem só no flamenco, não. Isso tem na arte, né? Isso tem na arte, exatamente. Você pode ver um quadro, né? Te causa e te muda ali. Sim, é o Kandinsky falando, né? Olha aqui, eu faço aqui, mas você também está lendo do seu jeito isso, né? E tem um modo próprio de ver essa coisa aqui. Estamos conversando, né? Através desse quadro. Mas assim, vamos voltar um pouquinho aqui nas perguntinhas que a Carla fez, que eu acho que tem muito a ver com aqui. O que você teria a dizer sobre a maternidade, mas enfocando mais essa relação maternidade, liberdade, não é? Se são termos opostos ou se isso não tem nada a ver, enfim, vamos... A Carla foi, assim, uma perguntinha difícil de responder, assim, bem difícil, porque, cara, eu experimentei liberdade com a maternidade. Durante a gravidez eu experimentei muita liberdade, assim, de mulher, assim, de indivíduo, entendeu? De me sentir assim, sabe? Eu sou uma deusa, entendeu? A mulher grávida é a constatação de que nós mulheres somos semidivindades, assim, né? Então foi uma experiência de muita liberdade, mas por outro lado, Carla, Ivone, tudo, né, quem tá aí, cara, te tira muito a liberdade, gente, te tira muito a liberdade. Você não é mais, assim, uma pessoa... Você é mãe, você tem uma criatura que preenche todo o teu... todo, né, o teu corpo primeiro, depois todo o teu tempo, toda a tua atenção, a tua preocupação, tudo começa, no meu caso, né, tudo gira em torno disso, assim, né, do que vai ser daqui para frente, né. Então, assim, eu experimentei liberdade, sim, liberdade de pensamento, liberdade de crítica, liberdade, assim, de existir, mas também foi tirado isso, assim, violentamente, né? Acho que todo mundo experimentou isso, independente da sua experiência de maternidade, assim. Mas aí, recentemente, também essa coisa da autorreflexão, assim, da autoavaliação, né? Lembrando eu tenho uma mãe maravilhosa, assim,
Não, acho que ela não deve estar assistindo aí, não sei se eu cheguei a mandar o link. A minha mãe, como todas as mães, né, é uma mãe incrível e é uma mãe que me ensinou muito sobre liberdade. Eu aprendi muito com a minha mãe desde muito nova do valor da liberdade. Então é uma coisa que eu tento exercer como mãe. Eu acho que faz sentido eu colocar aí nessa resposta, né? Essa coisa paradoxal aí da liberdade que vai e vem, onde tem liberdade, onde não tem, né? Eu tento exercer a maternidade com liberdade. Acho que agora eu consegui elaborar uma coisa que eu ainda não tinha claro para mim. Que dentro desse exercício, né, da maternidade, eu tento ser uma mãe que tenta ser livre. É um sonho isso, assim, né? Mas eu tento exercer a maternidade com liberdade. Eu tento ensinar isso para minha filha também. Fabi? Oi. Não, eu não estava ouvindo ela também, não. Olha, tá. Tem a outra questão que se liga com essa da Carla, que é como a maternidade influenciou... Depois vem as minhas, calma, se der tempo ainda. Como a maternidade influenciou, na verdade, o seu baile, né? Cara... Porque, sei lá, eu também sou mãe, não sou bailaora, quer dizer, não tenho com relação a isso, mas em termos de tudo isso teve um impacto para mim, na relação até com as pessoas, muda tudo. Né? Não sei como é que isso ficou para você com relação ao teu baile. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A primeira coisa, toda mulher, depois que ela tem filho, ela vai perceber que o corpo dela mudou. Assim, eu acho que a menos que ela tenha uma prática muito, muito séria de condicionamento físico, né, de preparo físico, ela não vai sentir esse baque, porque o teu eixo muda, o teu corpo muda completamente. Você fica com o eixo meio para frente, assim, né? Mas, como eu fiquei muito tempo sem dançar, fiquei muito tempo afastada, mas eu estava sempre ali lavando a louça, marcando, né? Cozinhando, mexendo ali na panela e dando um pá, pum. Eu assentei, assim, voltou a coisa do movimento mais circular, que eu acho que tem tudo a ver com maternidade também. O corpo meu, ele já é meio redondo, assim, né? Essas coisas voltaram, porque olha que coisa interessante, quando eu parei de dançar, quando eu engravidei, eu estava numa forma muito boa, eu estava muito magra, muito leve, treinava pilates, assim, eu estava com aquele eixo super, aquela cabeça, sabe, tudo encaixado, o corpo todo no lugar ali, com tônus ligado, tônus aceso, assim, bom pro flamenco, né, um tônus mais alto, assim. E daí, como depois da gravidez, eu fiquei com o mesmo peso, assim, eu tô sempre com o mesmo peso, tô super pesada, muitos quilos a mais do que quando eu deixei de dançar, e tu fica com aquela referência, sabe? Eu fazia desse jeito, e o corpo não é mais o mesmo, então ele vai mudar. E daí, perdi. Gente, perdi você, espera lá, não. Volta. Oi? Não. Sumiram pra mim aqui. Eu fui clicar um negócio. Tá, desculpa. Eu tô te vendo. Vocês, então. Vou confiar aqui, ó. Olha só. Então voltou um registro antigo que eu tinha, um registro anterior que eu tinha, que era um corpo mais redondo, sabe? Movimentos mais redondos, um quadril, um corpo mais um plié, uma coisa mais. Perdi um pouco aquela verticalidade, que é maravilhosa, que é incrível para dançar, e voltei um pouco para aquele lugar para aquela uma coisa mais horizontal, assim. Mas aí eu estou trabalhando, né? Até passei uns braços, umas coisas mais redondas, mais ondulantes, que vem daí dessa experiência. Então, agora eu vejo assim, né? Que para você esse lance da consciência, né, corporal é uma coisa essencial nessa construção de um corpo flamenco, né? É uma coisa bem assim específica, né? Eu gostaria de você falar um pouco sobre isso e também sobre a relação que você estabelece, né, entre, que eu acho muito bacana, que eu acho linda, a expressão corporal,
né? Uhum. Que eu vejo que você faz muita ponte entre essas coisas, né? Do que vem do íntimo, como você traduz a palavra em expressão de corpo e tudo. Eu acho isso maravilhoso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma experiência, é uma tentativa, né? Constantemente uma tentativa. Tô o tempo inteiro tentando, né? Uhum. Que é uma preocupação que eu tenho, assim. Tu sabe que naquela época que eu comecei a dançar flamenco, que eu estava comentando com a Juliana no começo, que eu estava lá no departamento de dança lá, de artes cênicas, eu tive uma grande sorte. Foi uma espécie de formação, assim, me veio a palavra informal, fica feio falar formação informal, né? Eu tive eu tinha pessoas ali da dança, tinha meninas, tinha profissionais ali, profissionais não, desculpa, tinha alunas da dança que compartilhavam essa formação que elas tinham ali. Então eu tive acesso, não oficialmente, extraoficialmente, a técnicas, entendeu? A técnica clausviana. E assim, ali dentro, naquele período, eu aprendi muita coisa, entendeu? Eu tive professora de dança afro, uma professora maravilhosa que vinha de São Paulo, dar aula de dança afro mesmo, assim, pra gente, né? Eu tive aula com a Raquel Trindade, que é uma grande referência das danças brasileiras, né, fundadora aí do grupo Urucungos, vinha lá do Embu das Artes, ela é uma pessoa muito importante. O próprio Jassa, que era o nosso professor, é um cara que tem uma estética, um domínio do corpo, assim, impressionante. Então foi ali que a coisa se forjou, entendeu? Mas quando eu me via dançar flamenco, eu via que eu não acertava. Eu falava, não, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que entender onde é que isso vai e como que, com todas essas referências que eu tenho, como que isso vai parecer flamenco no meu corpo, né? E como professora, eu tenho essa preocupação de tentar, né? É uma construção, né? De tentar transmitir isso, né? Dessa consciência corporal, a expressão corporal, ela não... Às vezes a gente tem muita coisa na cara, sabe? E às vezes assim, põe no corpo isso, é o corpo que importa, a dança é a linguagem do corpo. Então, ainda que eu tenha me formado muito tarde, né, me profissionalizado muito tarde, eu tenho isso em vista, assim, né? Uhum. Eu acho assim, tem uma coisa que, sei lá, o João Cabral, né? Uhum. Aquele poema dele sobre estudos para uma bailaora andaluza, uhum. Né? Eu fico encantada, assim, como é que ele conseguiu apreender com palavras, porque são verdades, né? Aqui, ó, dir-se-ia quando aparece, dançando por seguirijas, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo, que então possui, dir-se-ia, gestos das folhas do fogo, olha que lindo isso, gestos das folhas do fogo, uhum. De seu cabelo, sua língua, gestos do corpo, do fogo, de sua carne em agonia, carne de fogo, só nervos, carne toda em carne viva. Então, o caráter do fogo, nela também se adivinha, mesmo gosto dos extremos, da natureza faminta, gosto de chegar ao fim, de atingir a própria cinza. Gente, isso daí bate de um jeito que parece que eu estou vendo uma bailaora, uhum. Né, andaluza na minha frente, dançando uma seguirija. Ele é um mago da palavra, assim, ele assim, realmente, ele é capaz de, estudos para uma bailaora andaluza, é como se ele estivesse desenhando, aí ele está dialogando não apenas com o flamenco, mas também com as artes plásticas, né? Sim. Então ele tem uma precisão descritiva que é impressionante, né?
E assim, a literatura ela é uma referência para mim, você sabe, né? Uma coisa que eu tenho trazido, assim, às vezes eu já fiz uns vídeos, né? Converso bastante sobre isso, né? E o João Cabral, por ter escrito sobre flamenco, e essa questão da escolha das palavras, né? Dele, eu aprendi muito isso com o flamenco, com o João Cabral para as aulas de flamenco. Às vezes tem uma palavra que diz muito mais, entendeu? Por exemplo, tensão. Eu gosto de dizer, o flamenco é tenso. Nervo, eu aprendi isso. O meu corpo mudou completamente quando eu... Oi! Sabe? E é isso, assim. Acho que são coisas que a gente tem que buscar mesmo, referências pra gente se inspirar, pra gente entender. Não é fácil, né? Ler poesia, então, né, João? Mas assim, é aula isso aí, é aula. Sim. Incrível. Agora, né? É isso que né? Tipo assim, essa junção, porque o flamenco já é essa junção de tudo, né? De cultura gitana, judaica, e para nós aqui tem essa questão do negro, né? Que é fortíssimo, né, em tudo que a gente faz, se combina, né, como é que essas coisas acabam ficando, de repente, num universal, sabe, assim, então, que é como, sabe, por isso que eu outro dia estava até falando para a Mari isso, que, sei lá, eu acho, era até a pergunta que eu ia te fazer sobre isso, se você acredita que existe um flamenco brasileiro. Pô, sei lá, para mim existe, não quero saber como é que você vê isso, né? Essa questão do flamenco brasileiro, estou dizendo, assim, não só porque temos bailaores brasileiros, músicos, cantadores ótimos, não só por isso, mas estou dizendo em termos autorais mesmo, quer dizer, é um flamenco que é gestado aqui com características muito próprias, por conta de tudo isso. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, essa reclusão, daqui vai sair... já existe esse flamenco, isso que você está falando, claro, ele existe, mas eu acho que ainda é tímido, eu acho que ainda é assim, inseguro no sentido assim, eu posso ser isso mesmo? Eu posso ser desse jeito? Eu posso ser esse flamenco? Porque a gente fica, assim, a gente tá lidando com uma expressão... é patrimônio cultural, é patrimônio da humanidade, é uma expressão que fala de coisas humanas, que pertence a nós humanos, mas é também uma expressão de identidade de um povo, então existe uma preocupação aí em ser fiel a isso, mas inclusive assim, são discussões que estão acontecendo, e eu não vou dar spoiler aqui, mas em breve a Mari vai apresentar um evento muito importante aí, que é essa questão do reconhecimento da contribuição da África, né, como formação direta do flamenco, não é uma coisa assim que veio depois, entendeu, que veio em Cuba, não, é um trânsito, entendeu, intenso que existe, e o Flamengo é um testemunho, cara, dessa presença aí, né, de africanos na Espanha. E isso para nós no Brasil é muito importante, eu acho. Deixa eu continuar aqui meu raciocínio. Sim, depois eu falo uma coisinha. Isso eu acho muito importante para nós, por quê? Porque eu vou falar assim, eu não quero... o Brasil é um país onde há miscigenação. Eu não acho que nós somos um país miscigenado. Quero deixar, assim, tentar ponderar bem as palavras aqui, porque é um terreno delicado, né? E nós estamos vivendo um momento de reconhecer que o mito das 3 raças em convívio, né, pacífico no país, assim, e reconhecer a barbárie que é o nosso país, em termos de racismo e de violência. Mas, assim, nós somos um país onde também há miscigenação, e muita miscigenação parecida com o que há na Andaluzia. E eu acho que isso pertence a nós também, entendeu? Isso é nosso também, né? A gente tem profissionais, vocês viram ontem a live, entendeu? As pessoas, o nível do flamenco que se faz no Brasil, entendeu? Então, assim...
é isso, eu acho que nesse momento que as pessoas não estão circulando, que as pessoas estão em casa, estão mostrando o seu trabalho, sua visão, né, a sua visão pessoal do flamenco, isso vai gerar um flamenco brasileiro mais autêntico, mais forte, muito bom, de muito nível e com uma certa licença poética aí para a gente ser o que a gente é. Eu tô vendo dessa maneira. Sim, e você vê como as coisas se complicam, né, Fabi? Esse negócio da elevação a patrimônio, né, do que é inicialmente, sei lá, uma cultura, né, para criar, estabelecer um caráter nacional, né, de nacionalidade, através disso daí, dessa elevação a patrimônio e tal. Poxa, mas sabe, é não reconhecer de novo, não é, as origens de um flamenco, que é tudo isso, é negro, e os negros foram escorraçados, dos gitanos, que foram e são, inclusive na Europa até hoje, escorraçados, não é? Então eu acho que também precisa toda essa coisa do flamenco passar por uma certa desconstrução. Sim, você entendeu? Eu acho que nesse sentido. E a gente, porque senão fica assim, só terminando aqui, fica esse troço de uma reserva de mercado. Né? Só pode fazer flamenco quem está lá na Espanha ou quem é espanhol e não sei o que. E essa construção do patrimônio ajuda você a pensar dessa maneira, mas não. Né? Que o Gorumbé está aí para mostrar, escancarar que tem essas raízes negras no flamenco desde muito, né? Gitanas, claro, judeus, eu acho assim, judeus eu deportados, acho que isso, não é? É isso. Essa coisa do ortodoxo, ela tem que existir, ela tem que continuar existindo, e é isso que nos arranca, assim, que nos move, que nos emociona muito, que nos impressiona, que nos soa especial, assim, diferente, né? Eu acho muito importante que o ortodoxo se mantenha, mas é inevitável o reconhecimento. Esses dias eu assisti uma videoconferência do Faustino Nunes, que é um flamencólogo, um músico, né? Ele fala muito assim sobre o flamenco na América. Ele chega a dizer, né? O flamenco ele é o que ele é porque ele é americano, porque ele teve esse intercâmbio, entendeu? Com o continente, né? Com as Américas aqui. Então é isso, sabe? Eu acho que é isso. O puro é uma palavra que eu não gosto. Pureza, eu acho que não tem nada a ver. O flamenco é mestiço, assim. Desculpa, gente, se eu tô falando alguma blasfêmia, assim. Eu não gosto desse termo em nada, assim, puro. Mas existe sim o autêntico, o racial. O raiz, né? Isso é importante, a raiz, a tradição, o ortodoxo, a referência, aquilo como aquilo é, né? Preservado ali. Claro, isso tem que se manter, isso é incrível, talvez assim, seja o mais maravilhoso, mas as outras coisas também têm valor e também acontecem e estão aí e cada vez melhor, cada vez mais interessante e melhor, mais bem feito. Eu tenho aqui só duas coisinhas que eu queria dialogar com você, que é assim, que eu vi uma live do Torombo. Já te passo, viu, Ju? Só deixa eu falar isso aqui, porque tem a ver com essa conversa que a gente estava tendo. Eu vi a live que a Miriam fez com o Torombo, né? Recentemente. E ele comentou que nos bairros pobres, né, da Espanha, ele via assim talentos excepcionais, assim bailadores ótimos, né? Jovens talentosos, né? De um jeito muito especial, mas que eles não tinham acesso às aulas com os grandes maestros, que os maestros, apesar de, né, que vem desses bairros pobres e tudo, eles se fecham lá nas salas deles com preços altíssimos de aulas e esse povo, né, não pode frequentar as aulas. Então, eu fiquei assim, com essa questão na cabeça, né? Eu pensei, primeiro, que você acredita em dom, já é uma coisa meio assim. Segundo, o que o pobre faz é cultura e o que o intelectual realiza é arte.
né? A cultura é melhorada pela arte, porque são questões que eu acho que tem que ser pensadas no flamenco. Entendeu? Não, com certeza. É um absurdo, assim, que é uma questão na Espanha, eu já vi, e recentemente, não é questão só do passado, não, questão recente. Por que o flamenco não está nas escolas? Por que o flamenco não está nas escolas andaluzas? Assim, grade curricular da criançada. Para quê? Para que eles conheçam. Para que todos os espanhóis, se não os espanhóis, os andaluzes, pelo menos, que eles conheçam. Ah, não gosta, não vai ser flamenco? Ok, mas tem a referência, tem o conhecimento, tem a formação. Eu vou falar aqui, eu assisti uma videoconferência agora nas coisas da internet, está todo mundo aí só online, né, por causa do confinamento. Existe nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram, o National Institute of Flamenco de Albuquerque, no Novo México. Sim. Aquele pessoal lá, eles criaram uma espécie de sucursal da Andaluzia e eles estão formando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, questão de, 5, 7 anos, aprendendo guitarra flamenca, aprendendo cante flamenco, na escola, gente. Tá? Então é isso que tem que acontecer. É levar para as escolas, a escola pública, levar para as escolas públicas. Aqui no Brasil, levar flamenco para a escola pública, bueno, como projeto, né, como uma atividade extracurricular, mas assim, tem que levar alguma coisa da cultura nacional, assim, local, né, daqui do país. Capoeira, dança, música, ensinar música para as crianças, ensinar dança, balé, dança contemporânea, né? Então é isso, assim, por que não levam para os pobres? Por que tem que ser... porque eles, assim, o profissional, o professor ser responsabilizado por isso, eu não concordo. Eu não sei se foi isso que o Torombo falou, eu não concordo, porque eu acho que ele tem que cobrar política pública que leve essas pessoas a dar, como ele, por exemplo, que é um cara que tem um trabalho maravilhoso em periferia, digamos assim, né? Ele é uma espécie de mestre Jaça. Se tem uma figura que eu associo ao mestre Jaça no flamenco, meu mestre capoeira, é o Torombo. O Torombo é a versão andaluza sevilhana do Jaça. E o Jaça fazia isso, a gente ia nas escolas e periferias entendeu? Então é isso, eles têm que cobrar políticas públicas para formar esse pessoal, porque a arte é deles, sim, eu não acho que eles são, como é que você... Né? Eu disse, o que o pobre faz é cultura, é um rótulo, né? O intelectual é arte. Pode ser que no frigir dos ovos e a cultura é melhorada maneira. pela arte. Talvez sim. Tem uma contradição que eu não sei. Eu te fiz essa pergunta, mas eu mesma não tenho uma resposta para isso, porque, na verdade, você, né, quer dizer, as pessoas realizam espontaneamente nos seus bairros uma dança, mas isso, de repente, foi apropriado de um outro jeito, por coisa fora, né? E que resultou em uma profissionalização, né? Então, assim, eu não sei te explicar, eu não estou com uma resposta para isso. Eu acho que eu estou entendendo o que quer dizer, essa diferença de um corpo formado, de um corpo, digamos assim, em termos de um dançarino, uma pessoa que se profissionaliza, que tem formação clássica, a diferença disso como final, né, do que daquela pessoa que se forja ali, né? Isso vai existir sempre, mas a gente também tem que valorizar o popular. Isso é legal. Não sei se eu estou dando uma volta aí no que tu está falando, mas para mim é extremamente interessante a questão da gente valorizar a expressão popular. Valorizar mesmo, entendeu? Não é, ai, que lindo, bater palma e sair. Não, olha isso. E aí, políticas, né, gente? Sim. Valorizar isso mesmo, né? Eu acho essa questão muito importante. E eu fiquei um pouco na dúvida com a crítica que ele fez, né? Na verdade, porque então... Eu não assisti a live, infelizmente. Não, ele pareceu um pouco crítica, né? Por que os professores não vêm aqui na periferia dar aula, né? Então, as pessoas têm que ter salário para ir lá dar aula. Né? Não, mas ele falou como se
eu fiquei pensando, será que ele acha que cultura é uma coisa, arte é outra, e que tem toda essa cisão entre... Não entendi muito por onde que foi essa questão. Não, mas isso, né, meu? Ele tem muito sentido o que ele está falando. Ele está querendo dizer o seguinte: tem tanto talento ali. Por que as pessoas que não saem daqui para ser grandes artistas? Por quê? É um questionamento absolutamente pertinente. Natural. Né? Né? De quem está lá fazendo um trabalho. Por que essas pessoas com tanta expressão, com tanta autenticidade, né? Com tanto azeite de oliva ali, né? Eu ia falar dendê. Não são valorizados, né? Por que eles não chegam a uma carreira profissional internacional? Ele faz todo sentido esse questionamento dele. Mas é isso, tem que levar formação para as pessoas. Né? Ju, você quer falar agora? Sim, será que vocês me ouvem? Agora ouvimos. Uhul! Voltou! Que bom! Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito aqui no Brasil também, né? Isso é uma coisa que essa cooperativa que está se formando aí, que já tem hoje já somos mais de 60 grupos tentando criar uma cooperativa flamenca brasileira. É uma coisa que a gente vai trazer para a pauta também, a acessibilidade do flamenco, porque no Brasil é uma arte extremamente cara, né? Os equipamentos são caros, as aulas são caras, os espaços são elitizados. Só o par de sapato, né? Tem que conseguir doação, né? Exato. Sei lá, fazer um trabalho social também, assim. Sim. Não, e até porque se também não se realizar isso dessa forma, popularizar mais o flamenco, eu acho que isso vai ser assim, vai desaparecer. Né? Vai desaparecer porque assim, é uma coisa elitizada em termos, né? Vamos dizer que é uma classe média que recorre ao flamenco, como, sei lá, um hobby ou querendo se profissionalizar nisso, não é a grande elite que vai nessa de querer dançar, tá? Mas assim, então, com a perda do poder aquisitivo da classe média, né, eu acho que está ficando muito difícil para as escolas operacionalizarem suas coisas, né? Realizarem suas expectativas de tudo, de espetáculo, né? E eu acho que, sim, eu acho que essa coisa vocês vão ter que realmente, nós, né? Que eu não sou dona de escola, não sou nada, eu sou só uma reles aluninha lá. Mas, assim, mas contribui. São reflexões que eu tenho, você entende? É uma preocupação forte que eu tenho, né? Claro. Porque eu acho que todo o esforço, toda coisa, de repente pode se perder por né? Eu acho que essa tua preocupação faz sentido, só deixa eu só... Falta de sentar e discutir, né? Ele tem uma origem popular, né? Isso. Ele tem essa origem que está posta aí. Por que o popular não vira arte? Exatamente, a nossa pergunta anterior. É uma questão muito importante, sabe? Como que, né, a gente chegou a isso, essa forma hoje, se desligando totalmente de, né, toda uma raiz que tem muito mais a dizer, acrescentar, né? Eu acho que todo mundo devia se propor a discussões nesses termos, né? São questões bastante sérias e também não são fáceis de serem resolvidas, né? Claro, isso, mas enfim. Sim. Tem uma pergunta para você da Clarita que eu acho que poderia, assim, de repente fechar até com chave de ouro aqui, que eu acho que é tão linda. É uma coisa que envolve isso tudo, que é dançar, que é tudo, né? Assim, você tem sonhos de fazer um projeto solo no futuro? Um espetáculo, uma apresentação? O que seria para você isso daí? É uma pergunta gostosa mesmo de responder, assim. Esse tempo que eu fiquei
ausente do Flamengo, fora do Flamengo, foi um tempo que a minha cabeça, assim, ela assim, sabe, castelei muito, montei muito, assim, né? E alguns deles são propostas, né? Roteiros, ideias, sugestões, inspirações para espetáculos, assim, e tem tudo a ver com tudo isso que foi dito aqui, inclusive com essa última questão sua, assim, né? A respeito dessa... Isso que você colocou aí, né? Dessa questão, que me remete a isso, dessa origem popular do Flamengo, que às vezes a gente meio que esquece, assim, né? E com a questão da mulher, com a questão agora voltou. Com várias questões, assim. Tem sim, viu, Clarita? Acontecerá. Eu acho que vai rolar, assim, e eu acho que... Eu espero que seja no Soniquete. Ô, Fábio, eu fiquei muito emocionada, né, de escutar você falando do seu sonho, né, com a sua bisavó, né, resgatando essa ancestralidade também, e a parte que você falou que você queria ficar, né, que você estava se comparando e querendo ser igual às outras pessoas que você mirava, né, e achava potente, assim, dentro do flamenco. Me veio uma música, assim, que eu gosto muito, né, que é do caminho, né, espiritual que eu sigo, que diz assim, o lado que eu mais procurava foi aonde enfraqueceu. E aí, o nome dessa música chama Firmeza. E é exatamente isso, né, você encontrou a sua firmeza em si mesma, né? E eu achei isso muito bonito, fiquei assim emocionada, queria ter falado disso no momento, mas aí entraram tantas perguntas, outras, né? A gente montou isso com tanto carinho, assim, que eu falei, vou fechar com essa e também aproveitar para entrar nessa questão que a gente está passando atualmente, né? Que é o isolamento social, né? O isolamento social tem, pelo menos, me trazido, assim, muitas reflexões. Eu acho que para muitas pessoas também, assim, tem trazido novas formas de pensar a respeito da nossa relação com a gente mesmo, da nossa relação com o outro, né? E aí é nesse sentido também que eu queria perguntar para você como é que você está fazendo, né, para conciliar toda a sua vida, assim, né, sua vida flamenca, com o trabalho, estudo, né, os cuidados com a sua família, os afazeres domésticos. Tá um caos, gente, honestamente. Tá um caos. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que é legal, tem dia que é um horror. Tem dia assim que eu não consigo, sabe? Tem dia assim que eu leio Drummond para aguentar, entendeu? Tem dia que eu durmo, tem dia que eu não durmo. É muito louco o que tá acontecendo, né, gente? É muito louco. Tem dia que eu consigo dar conta das obrigações todas, tem dia que não, cada dia de uma vez, sabe aquela história, assim? A gente é muito social, né? A gente sente falta desse abraço, desse contato, né? Eu sinto falta de ter uma vida fora de casa. Agora a vida é toda aqui, o celular, é tudo, ou o computador, quando um dá certo, quando o outro não, né? O dispositivo também é de lua aqui nessa casa. Tudo virou. A casa virou tudo, né? Virou a nossa vida, o nosso ambiente de resistência, né, gente? Sim. Né? E o trabalho, e a vida pessoal, é uma loucura. Eu não assim, não tá sendo suave, não tá sendo... tô assim, minha quarentena tá sendo assim... Não tem como escapar, Fábio. Eu acho. Nós estamos vivendo, estamos aí, estamos no mundo. Ai, que delícia, gente. Nossa, eu tô super emocionada com essa live. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo de aparecer assim, mas isso passou. Eu me senti muito confortável com vocês, assim. Eu achei, nossa, fiquei muito emocionada com a sua história, Fábio. Assim, foi uma honra poder fazer perguntas para você
escutar a sua história, saber quem você é realmente, ter você perto da gente, Legal. com a gente. Pra mim é e agradeço. Prazer mesmo. Eu que agradeço, gente. Muito, muito legal. Uma Fabi, linda, flamenca demais. Obrigada por tudo, pelas aulas. Potente! Tem muito mais pergunta, mas sabe, o tempo não dá. Mas tem muita pergunta ainda que fica aqui, ó. Pra mim. Cada vez que a gente dança, cada vez que a gente fala sobre alguma coisa, tem sim. Se agrega muito, viu? Vamos se falar mais. Vamos fazer outra live. Ai, gente, obrigada. Fiquei muito feliz. Foi muito gostoso. Obrigada pelo convite, Mari. Obrigada. Agora, eu também. Linda. Obrigada, viu, Mari, também. Obrigada. Por Fabi, tudo. Amei. Obrigada. Amei estar aqui hoje. Obrigada, Mari. Amei Obrigada estar dando mesmo. palpite. Foi ótimo. Me senti nos meus 15 minutos de fama. Dale. Entrevistando o prof. Que maravilha. É a primeira vez que eu sou entrevistada. Você merece essa fama linda. Oh, que linda. Obrigada pelo cuidado de vocês, de Obrigada. Compilar as perguntas de todo mundo, de representar todo mundo. Obrigada pelo carinho no perguntar, por esse cuidado com a gente, por esse abrir a casa de vocês que vocês estão fazendo e manter a gente viva, não no sentido só de dar esse sustento financeiro e prático para o estúdio, que a gente vive disso, as contas são físicas e vocês todos contribuem lindamente para a gente manter a nossa casa física, mas nesse momento vocês mantêm a nossa casa afetiva e virtual, abrindo a porta da casa de vocês para receber a gente, e isso, gente, faz a gente respirar nesse momento tão sem ar. Muito, muito obrigada. Mas olha, isso aí é muito amor. É muito recíproco, porque assim, se a gente não tivesse também essa companhia de vocês, né, toda semana, ia ser tão difícil, nem te digo. Porque pra gente, pra nós mulheres, né, tudo cai sempre sobre nós. Sabe? Mesmo que todas as discussões estejam sendo feitas, né, para que se mude essa cultura machista, ela está tão arraigada que isso não muda do dia para a noite. É a mesma coisa também com relação até ao racismo, né? Isso está fazendo tão parte dessas coisas que virou uma convenção, são absurdos, né, da vida, mas a gente, como mulher, né, em épocas de pandemia, de tudo mais, cai tudo sobre nós. Verdade. É isso mesmo. Então, assim, a gente criou com essas aulas online até também uma corrente. Você percebe? Quando eu aperto aquele botão, eu sinto uma comunicação muito grande, entendeu? Um troço que vai e volta, é uma alegria, né? É uma vontade de fazer alguma coisa, sabe? Para mim é muito isso. E outra, é a nossa terapia também, assim, né? Não tem preço. Momento da gente, né, colocar as nossas emoções para trabalhar, sabe? Nossos sentimentos, tudo aquilo que tá dentro, que muitas vezes a gente não tem nem com quem conversar, né? Estando sozinha, sendo mãe solo, por exemplo, no meu caso, né? A gente fica com bastante coisas dentro, assim, querendo dividir e também não querendo atrapalhar, enfim, tem um monte de questões. Gente, tem que dançar, gente. A gente tem que dançar. Isso aí. Tem que dançar. Vamos dançar. Dança da vida. Estamos todas resolvidas e o nosso duende um dia pode aparecer. Why not? Sim. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada mesmo. Boa noite. De semana. Obrigada, gente. Todo mundo. E uma delícia. Boa semana. Mundo virtual. Essa presença. Sim. Nos vemos na próxima. Na próxima live. Tchau. Beijo. Tchau.